Esta é a aula de lesões musculares 2. Meu nome é Marcelo Riberto. Ela pressupõe que tenha sido assistida a primeira aula de lesões musculares. Nós vamos falar sobre a classificação de lesão. Ela leva em consideração a gravidade por causa do local do sangramento, se ele é intramuscular, ou seja, delimitado pela fáscia, e daí isso pode levar ao aumento da pressão dentro do músculo, ou se ele é intermuscular, então ele extravasa além da fáscia e a pressão muscular, intramuscular, ela é mantida. A gravidade da lesão também depende da quantidade de fibras que são rompidas, da extensão da lesão. A lesão grau 1 é a mais leve, é aquela na qual você tem uma dor local à palpação e ao alongamento do músculo. Pode acontecer equimose ou edema, mas são pequenos. A perda funcional é pequena e é difícil de diferenciar de uma contratura, de um espasmo localizado da musculatura. Em geral, no ultrassom, você vê uma zona hipoecogênica, significa acúmulo de tecido, que é isso que está aqui nessa imagem do reto femoral. A lesão grau 2, intermediária, já é aquela em que o paciente vai falar que, além da dor, teve uma sensação de rasgo, tá? Ou de pedrada na musculatura. A dor é intensa, a perda de capacidade contrátil, então não consegue fazer mais a contração daquele músculo, é também presente, e a gente tem a equimose, que é um sangramento visível, uma região escura. No ultrassom, menos que 50% da espessura do músculo foi comprometida, e daí a gente percebe também uma zona hipoecogênica, significando sangue. Novamente, uma imagem no músculo reto femoral. Por fim, a lesão muscular grau 3 é a mais grave, é aquela em que existe rotura total ou quase total do músculo, a dor e a fraqueza são intensas, existe uma depressão visível do músculo. Então, a superfície da pele ela não é mais contínua, você tem um afundamento, ao invés das outras, onde você tem um carocinho. Sempre a equimose e o derrame sanguíneo são muito evidentes, e no ultrassom você vê uma lesão que é maior que 50% da espessura do músculo, com um hematoma volumoso. Aqui um exemplo de lesão na ressonância, então você vê a espessura toda do músculo comprometida e na avaliação, na inspeção, você vê um afundamento da superfície muscular. Isso é uma lesão muscular grau 3. O tratamento consiste inicialmente de imobilização. A imobilização deve ser feita no comprimento médio do músculo dele de repouso, não deve ser nem extensão nem flexão completamente, para você não manter. Em extensão, você vai manter essa lesão sob tensão, então isso não é interessante. Em flexão, você vai ter um encurtamento do músculo e depois, na hora que você começar a fazer a mobilização, isso vai dar mais dor e vai ser mais difícil para alongar depois. Então, você deixa no comprimento médio. Tá? Aqui no membro superior, por exemplo, no bíceps, a gente pode usar uma tipóia. Essa imobilização depende da gravidade da lesão, mas ela vai ser absoluta de 3 a 7 dias. Ela permite que o sangramento seja reorganizado, então o hematoma intramuscular se reorganize, tenha um tecido de granulação, que é o começo da migração celular e da deposição de colágeno para se organizar. Depois a gente tem, ainda na imobilização, aqui um outro exemplo para a imobilização do quadríceps, por exemplo, com a imobilização do joelho. Não convém que seja prolongada para a gente não ter atrofia da musculatura que estava sadia. A musculatura sadia imobilizada prolongadamente vai atrofiar. Para não ter deposição excessiva de colágeno, que vai levar depois à fibrose. Tá? E para não atrapalhar o processo de recuperação, que é a volta das atividades. A gente pode usar medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios, os analgésicos, para controle sintomático. A gente não recomenda nenhum outro medicamento específico. A mobilização precoce é importante, mas não resistida. Então, a mobilização precoce pode ser a mobilização passiva, autopassiva, dentro do limiar de dor, sem causar distensão demais, para não abrir a lesão novamente. E ela permite uma regeneração melhor, uma maior capilarização dos tecidos
e aí uma restauração da histologia e da biomecânica mais eficiente. Para as lesões agudas, a gente usa o princípio Price, que quer dizer Protection, Rest, Ice, Compression e Elevation. Esse princípio vale para todas as lesões de partes moles, então para músculo, tendão, vale também para osso, que não é parte mole, mas todos vão seguir o mesmo princípio e as fases de recuperação que eu tinha descrito na aula anterior. A ideia do princípio Price é de reduzir o sangramento e reduzir a inflamação. Após 3 a 5 dias, ou 3 a 7 dias, a gente vai começar com o fortalecimento. Então, você pode fazer exercícios ativos, isométricos, sem carga. Então, isométricos sem carga com contração, progredindo para com carga, ou isotônicos de ativos livres para resistidos, conforme a sintomatologia. Já o treinamento dinâmico ou resistido, você vai deixar posteriormente quando o paciente estiver sem dor e com uma estabilidade maior. O alongamento também sempre baseado na força, na dor que causa, para a gente não ter uma contração da cicatriz exagerada e também para você, limitado pela dor, para você não ter uma nova lesão. E é sempre bom reavaliar constantemente o paciente para ver como é que ele está evoluindo. O importante é o tratamento cirúrgico. Ele vai estar recomendado para atletas, essencialmente, principalmente quando você tiver lesões muito graves, dos músculos que fazem o gesto esportivo mais importante. Não é habitual fazer o tratamento cirúrgico da lesão muscular, porque o músculo não tem ponto de ancoramento. Então você tem que prender esse músculo pela fáscia. Ele fica muito mal suturado. Tá? Então, em geral, o tratamento cirúrgico vai estar reservado ou para quem é um atleta de alto nível com uma lesão muito grave, ou para quando tiver alguma coisa importante do tipo. Aqui, remoção de hematoma. Quando o hematoma é muito grande, ele não está se resolvendo e você tem tecido necrótico que está impedindo a cicatrização. Você tem aqui a sutura pelas fáscias, né, que a fáscia é colágeno e aí é possível aproximar, mas o músculo mesmo é difícil de suturar. E às vezes existem a colocação de curativos que podem ajudar a posicionar melhor essas extremidades. Ainda o tratamento cirúrgico pode ser usado para as complicações, que eu vou falar mais adiante, tá? E para facilitar a prática esportiva, mas isso não é o habitual. Complicações. As complicações são coisas que vocês devem guardar porque vocês podem vir a perceber isso nos seus pacientes no processo de reabilitação. Percebendo que o paciente não está evoluindo direito, ele pode estar evoluindo com uma complicação. Uma delas é o cisto, que era um hematoma que foi se resolvendo, ele deixou de ser hematoma, juntou só líquido e tem uma borda que é de fibrose. Então esse cisto ele fica lá, ele não se reabsorve e fica lá incomodando o músculo. Outra possibilidade é a calcificação, então você tem a substituição do hematoma e da fibrose por deposição de cálcio e isso vai ficar incomodando esse músculo com uma nodulação dolorosa. Outra possibilidade é fibrose, quando você tem uma deposição de colágeno exagerada, e isso pode ser um ponto de origem de um ponto gatilho ou uma dificuldade para o alongamento muscular e para a mobilização. Então aqui a gente vai ver a fibrose no ultrassom como uma zona esbranquiçada. E essencialmente esse era o conteúdo dessa segunda aula sobre lesões musculares.